seja o Senhor. Santo Deus. Boa noite a todos. Graça e paz. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Quero falar acerca de adoração na nova aliança. Só que para isso nós temos que entender um pouco o contexto de adoração. E todas as vezes que você quiser descobrir algo teologicamente falando, a veracidade, a relevância disso, procure saber qual foi a primeira vez que aquele assunto foi citado, quando foi falado acerca daquilo. Se você quiser descobrir os fundamentos teológicos de uma ação, de um comportamento, procure saber aonde ela foi citada a primeira vez. Então, para isso, nós vamos começar falando um pouco acerca de Gênesis, que significa o início, amém? Alguém achou Gênesis capítulo 1? Tá fácil aí, gente? Gente, se quiser, o irmão do lado ajuda aí o irmão a achar. Gente, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ler o versículo 27, o versículo 28. Diga amém. Então vamos lá. Verso 27 diz assim: assim criou Deus o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Amém? É até aí que nós íamos ler. Esse versículo, esse texto, ele diz acerca da criação do homem. Amém? Só que existem algumas coisas aqui que é importante nós avaliarmos e conseguimos entender o fundamento do que está escrito aqui. O verso 27 diz: Deus criou o ser humano à sua imagem. Versões dizem imagem e semelhança, não é isso? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E depois no outro versículo, no versículo 28, Deus disse: seja fecundo. E ele termina dizendo que nós teremos domínio sobre todas as coisas. Amém?
que eu quero que nós entendamos nesse texto é que Deus criou o homem para que ele vivesse debaixo da direção de Deus, que ele fosse a expressão de Deus, que ele refletisse Deus, e se ele vivesse exatamente dessa forma, ele exerceria domínio sobre todas as coisas. Primeiro, Deus fala acerca do fundamento, da onde o homem estava sendo criado. E ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não é isso? Escute, a matéria-prima do homem era Deus. Você nasceu de Deus. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: não acredita não, que você veio do macaco. Você veio de Deus. Amém, gente? Você veio de Deus. Ele te criou. E Ele literalmente deu a vida dele para você. E isso aconteceu no capítulo 1, no verso 27. E depois ele diz: como você vai expressar a minha vida, você vai ter domínio sobre as coisas. Eu quero que isso fique enfatizado, porque o homem foi criado para dominar, fundamentado em algo. Quais os homens estavam no trabalho de homens aqui no culto de homens? Levanta a mão só para me saber. Lembram disso, gente? Nós falamos um pouco sobre isso. Escute, o fundamento do domínio que o homem ia exercer estava em Deus. Só que no capítulo 3, o que acontece? O homem peca. E quando o homem peca, ele perde a imagem e a semelhança. Consecutivamente ele perde o domínio. Está entendendo? Quando o homem peca, ele deixa de ser imagem e semelhança de Deus, porque a Bíblia diz que em Deus não há pecado. Então, quando o homem peca, ele deixa de ser a imagem e a semelhança de Deus. Consecutivamente, o homem perde o domínio sobre as coisas. Isaías, capítulo 59, verso 2, não precisa abrir, depois se você quiser, você anota lá em casa, mas diz: as vossas maldades e iniquidades fizeram separação de vós e o vosso Deus, a ponto que Ele não vos ouça. O pecado literalmente trouxe uma separação de Deus e o homem. E essa separação impediu com que ele dominasse sobre tudo que estava à sua volta. Por quê? Porque ele perdeu imagem e semelhança. Ele perdeu literalmente o entendimento de quem ele era, a identidade dele, que estava em Deus, foi perdida. E aí, é importante que você já comece a entender isso. Quando você perde, você negocia a sua identidade, aquilo que você foi criado para ser. Consecutivamente, você perde o domínio. Quando você entende quem você é em Cristo, consecutivamente você consegue exercer aquilo que Ele te chamou para fazer. Não tem como entender o porquê nascemos, o para que nascemos, sem antes saber quem somos. Primeiro você descobre quem você é, e partindo desse ponto, você descobrindo a sua identidade, você vai conseguir entender que você foi chamado para dominar sobre todas as coisas. Tudo começa na identidade. Nós precisamos entender isso. O homem exercia o domínio porque ele era imagem e semelhança de Deus. Porém ele pecou. Pastor, é sobre identidade? Não, não é sobre isso. Nós vamos falar sobre adoração na nova aliança. Amém? Pastor, o que é isso? Você vai entender já. Só que o que acontece? O homem perdeu isso.
Ele perdeu. Ele não tinha mais domínio. E o homem foi lançado fora do Éden, ok? É importante que você entenda isso. No Éden existia o fruto da vida, não tinha? Sim ou não? A primeira coisa é que Deus não queria que o homem vivesse eternamente na condição que ele estava, sem domínio. Então ele teve que ser lançado fora do Éden, porque aí ele não teria acesso à árvore da vida, e ele não viveria eternamente no pecado. Ele foi lançado fora. Ali ele se alimentava da vida. Existe outra coisa, o jardim era o lugar de relacionamento. O relacionamento era o que trazia cada dia imagem e semelhança. Só que não fazia mais sentido ter relacionamento se o homem já não trazia mais a expressão da imagem e semelhança. Por isso que ele foi tirado do jardim, por isso que ele foi lançado para fora. Só que lá fora do jardim se inicia outro processo. E eu imagino que Adão entrou num processo, num momento meio crítico da vida dele. Se você for estudar um pouco acerca de Adão, teologicamente falando, estudos dizem que Adão foi viver em cavernas. O que isso quer dizer? Adão entrou num quadro meio que depressivo, porque ele sabia o que ele tinha perdido. E ele já não falava mais com Deus todos os dias na viração do dia. E ele percebeu que o que estava à volta dele já não se submetia a ele. E o relacionamento com Deus fazia falta para ele. Mas também o que tudo que acontecia à volta dele deixava claro que ele não tinha mais domínio. E eu imagino que Adão ia falar com quem estava à sua volta, com a sua família, e ele compartilhava coisas que ele viveu com Deus, que ele falou com Deus. Alguém aqui já ouviu falar sobre Caim e Abel? Quem matou quem, gente? Caim matou Abel. Eu falo porque às vezes eu esqueço. Caim matou Abel. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem foi que mandou Caim e Abel fazer um sacrifício de adoração para Deus? Hã? Deus mandou? Deus mandou, gente? Sim ou não, gente? Ah, eu gosto assim. Deus não mandou Caim e Abel fazer nenhum sacrifício. Só que baseado em tudo que tinha acontecido, talvez eles começaram a conversar, escute, segundo a minha teologia, tá? Eles começaram a conversar e falaram, puxa vida, o que foi perdido, vamos tentar fazer alguma coisa, então vamos fazer alguma coisa aqui que chegue no céu para chamar a atenção dele de novo, porque se ele mora lá. Vamos fazer aqui um sacrifício, alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Verso 7. Diz assim: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Para quem que era esse versículo, vocês sabem ou não? Para Caim. Gente, Caim matou Abel, sim ou não? Sabe o que significa? Que o pecado bateu a porta dele e ele não conseguiu dominar. Por quê? Porque o domínio tinha sido perdido. Só que preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. Partindo desse ponto, tudo que o homem começou a fazer, a humanidade começou a fazer, foi trabalhar
para reconquistar algo que tinha sido perdido, um domínio perdido, a imagem e a semelhança. E daí nasceu o sacrifício. Os homens começaram a desejar fazer algo para Deus que recobrasse, que trouxesse de volta o que tinha sido perdido. Ok? E aí, depois nós vamos ouvir falar sobre o sacrifício lá em Êxodo 29, não precisa abrir também. Diz o que deveria ser feito na tenda do encontro. Só que em Levítico, esse eu queria que vocês abrissem comigo, Levítico 22. Eu sei que tem gente que acha que não está na Bíblia, mas tem aí, tá, gente? Vai com calma, devagarzinho que você vai achar. Depois de Êxodo. Para ajudar quem está perdido, está entre Gênesis e Apocalipse, tá, gente? Facinho. Levítico capítulo 22. Amém? Quem achou, diga amém. Vamos lá, e diz assim: o Senhor disse a Moisés: fale a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diga-lhes: quando o homem da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta ao Senhor em holocausto, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, para que seja aceitável, deverá oferecer um macho sem defeito, seja do gado, do rebanho, de ovelhas ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse vocês não poderão oferecer, porque não seria aceito em favor de vocês. Amém? Se você continuar lendo o livro de Levítico, que nós não vamos continuar agora, senão nós não conseguimos atingir o objetivo, você vai perceber que esse livro, ele fala especificamente dos sacrifícios e como isso deveria ser feito. Ok? Só tem um detalhe. Quando Deus diz que era para ser feito o sacrifício, é nesse momento, e Ele diz como deveria ser feito. O animal tinha que ser como? Sem defeito. Por quê, gente? Porque Deus era preconceituoso? Não. Porque naquele momento o animal ele substituiria. O sacrifício seria um sacrifício de substituição. Por exemplo, se o homem tivesse cometido um pecado, ele chegaria diante de Deus, colocaria a mão sobre a cabeça do animal e depois oferecia a ele como sacrifício pelos seus pecados. Ok? Então não tem como. Se o pecado já é uma deficiência, como oferecer um sacrifício também deficiente? Então pelo menos o que seria como um ato substitutivo teria que ser perfeito, sem defeito. Não tinha como trazer já algo defeituoso, porque ele era para substituir um defeito que existia no homem. Consegue entender isso? Só que aí nasceu o sacrifício de adoração a Deus. Mas o que o homem queria com isso? O homem queria recobrar, ele queria conquistar de novo algo que tinha sido perdido lá no Éden. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando a sua caminhada começa a se tornar uma caminhada de sacrifício, é porque você se desligou da origem. Você deixou de viver em imagem e semelhança. Porque se nós permanecemos na imagem e na semelhança, o domínio é consequência. E o domínio não exige sacrifício. O sacrifício começou a ser feito, o sacrifício de adoração começou a ser feito, porque o homem queria de alguma forma agradar a Deus.
porque ele sabia que na essência, baseado no pecado que Adão tinha cometido, ele estava desagradando a Deus, porque ele fazia parte da linhagem de Adão. E aí o homem decide sacrificar como um ato de adoração a Deus, para agradar a Deus, para que ele conseguisse reaver o que tinha sido perdido. Quando nós ouvimos no Antigo Testamento as pessoas entregando um animal para Deus, não era para comprar a Deus, porque Deus não se vende, mas esse era um ato de substituição. Como assim? Eu vou dar isso para Deus, para me agradar a Deus. E isso foi feito em todo o Antigo Testamento. Isso é tão interessante, gente, que a pessoa chegava, compartilhava do pecado dela, e baseado no pecado que ela tinha, era designado qual animal ela tinha que sacrificar, não é isso? Se você ler o livro de Levítico, você vai entender isso. Baseado na dimensão do pecado que a pessoa cometia, era designado qual tipo de animal ela tinha que oferecer como sacrifício. Só que o intuito era que o sacrifício chamasse a atenção de Deus, e esse sacrifício fizesse com que Deus tivesse misericórdia e trouxesse perdão sobre aquela pessoa. Ok? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando o homem peca, quando o homem sai daquilo que Deus criou, tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que nós fazemos se torna um escândalo no mundo do espírito. Ok? Preste atenção nisso. Quando nós cometemos ou vivemos uma vida de pecado, melhor dizendo, não cometemos, vivemos uma vida de pecado, porque cometer é um acidente, mas viver é um estilo de vida. Então, quando vivemos uma vida de pecado, nós estamos literalmente trazendo escândalos no mundo do espírito. Então, quando o homem pecava, preste atenção nisso. Quando o homem pecava, ele cometia um escândalo no mundo do espírito. E ele acreditava que o sacrifício que ele ia fazer de adoração seria um escândalo maior e apagaria o escândalo que ele tinha cometido de pecado. Então o sacrifício que ele fazia era para que aquilo fosse reconhecido por Deus como algo maior do que o pecado que ele tinha cometido, e assim ele fosse perdoado. Amém? E constantemente o homem vivia nessa condição. Todos os anos eles tinham que ir lá e oferecer um sacrifício. Todos os anos tinha que ir lá e oferecer um sacrifício. Eles acreditavam que eles tinham que oferecer um sacrifício para pagar aquilo que tinha sido feito. A adoração deles, o sacrifício deles, o sacrifício que eles faziam de adoração era no intuito de apagar o pecado deles. Preste atenção nisso para que você consiga entender o que eu quero dizer mais à frente. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Enquanto você vai abrindo, abra aí, nós já vamos falar do capítulo. Eu vou te dar um exemplo para você entender isso. A Bíblia diz que eu e você fomos nascidos dele, ok? Não é isso que nós lemos? Então você é espírito. Guarde isso. Você é espírito. Se você nasceu de Deus, você é espírito. Pastor, como assim? Eu não sou. Escute. Você é espírito. Só que a partir do momento que Deus literalmente faz com que essa realidade se manifeste
na terra que você é espírito, você passa a ser espírito, possui a alma e habita num corpo. Amém? Você é espírito, possui uma alma e habita num corpo. Você é espiritual. É importante que você entenda isso. Então tudo que eu e você fazemos traz repercussão e escândalo no mundo do espírito. Gente, existem coisas que elas não tem como nós explicarmos e contestarmos. Ontem eu compartilhei de algumas dificuldades que nós estávamos tendo em relação ao encontro. É impressionante, gente. É impressionante, não tem como explicar. Eu vou abrir e fechar uma aspas. Nós tínhamos algumas coisas para imprimir do encontro e 3 computadores não ligaram. 3 computadores que estavam funcionando perfeitamente. Pastor, o que o senhor quer dizer? Escute, preste bem atenção. Eu não estou dizendo que nós estamos vivendo para vencer uma guerra. Não, nessa guerra nós somos mais que vencedores. Mas ainda existe uma batalha a ser vencida. A guerra, ela está vencida, porque Cristo venceu a guerra. Mas você precisa vencer as batalhas. A sua posição na guerra mudou. Você é mais que vencedor, mas ainda existe uma guerra. Existe algo acontecendo no mundo do espírito. E tudo que eu e você fazemos, tudo que eu e você falamos, traz escândalo, mexe com o mundo do espírito. Entenda algo, preste bem atenção. Se você começar a ler, vai dizer: e criou Deus os céus e a terra. Sabe por quê? Porque a terra é reflexo dos céus. A terra seria reflexo dos céus. Por isso que ele não criou a terra primeiro. O propósito sempre foi que o céu se manifestasse na terra. Tudo que eu e você fazemos era escândalo no mundo do espírito. E o que Adão tinha feito gerou escândalo no mundo do espírito. Pastor, do que o senhor quer falar de pecado? Não. Eu quero falar para você aonde nasceu o sacrifício, o porquê que nasceu o sacrifício e o que o homem queria com o sacrifício. O homem queria superar ou queria mudar aquilo que ele tinha perdido. Ele queria recobrar isso. Mas Deus nunca pediu sacrifício. E você vai ver no Antigo Testamento o homem fazendo isso constantemente. Só que deixa eu te falar uma coisa que traz um escândalo. O que era para ser natural e não é, gera um escândalo. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a isso, mas eu passei a semana chocado. Chocado. Talvez você tenha uma explicação natural para isso, através dos estudos, eu não sei. Mas para mim eu fiquei chocado. Eu estava vendo um vídeo e era uma mensagem, só que era daquele, não sei se é feeds que chama dos vídeos do Facebook, sei lá, era a parte dos vídeos lá, gente, era lá. Enfim, aí eu vi um vídeo e puxei para cima para ver o outro de baixo. Gente, a hora que puxou o vídeo de baixo, uma mulher estava filmando um gato e um cachorro que tinham cruzado. Gente, eu não sei o que você acha. Você pode achar engraçado, mas para mim isso é aberração. Isso é a natureza gritando. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. Eles não são da mesma espécie. Não faz sentido. Não foram criados para isso. Não tem como. Eles não vão gerar um animal da mesma espécie. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós começamos a fazer o que nós não fomos chamados para fazer, nós geramos esse escândalo no mundo do espírito. Quando nós começamos a agir da forma que nós não fomos criados para agir, nós geramos um escândalo no mundo do espírito, porque nós deveríamos gerar pessoas de uma só espécie,
baseado na realidade que nós fomos criados. Nós deveríamos gerar pessoas à imagem e semelhança de Cristo. E o homem, desesperado de certa forma, começou a criar meios para recobrar isso, porque o escândalo do pecado estava se tornando maior. E isso foi se tornando maior, até chegar os dias de Noé. E depois isso continuou. E o homem continuou a sacrificar, acreditando que o sacrifício que ele ia fazer seria maior que o escândalo que ele tinha cometido no mundo do espírito. Vocês abriram em Hebreus capítulo 10? Se vocês abriram em Hebreus, vamos para o capítulo 10 agora. Hebreus capítulo 10. Então veja só, para que nós possamos concluir e ler esse texto. O homem começou a sacrificar, fazer sacrifício de adoração a Deus, porque ele queria que com aquele sacrifício, ou melhor, aquele sacrifício soasse como algo maior do que o que ele tinha cometido. Ele esperava que aquele sacrifício apagasse o pecado que ele tinha cometido. Foi aí que nasceu o sacrifício de adoração. Preste atenção. A adoração no Antigo Testamento, não sei nem se posso dizer como adoração, mas ela era baseada em atitudes, em reconhecimento de coisas que foram feitas. Mas isso na verdade não é adoração, isso é louvor. Pastor, o que é adoração? É reconhecer o que de fato Deus é. Louvar a Deus é reconhecer por aquilo que Ele fez. O que acontece? Existia algo que acontecia no povo de Deus, que eles achavam bom, aquele lugar era marcado, o que eles faziam? Levantavam um altar naquele lugar, não é isso? E ofereciam um sacrifício em adoração, agradecendo a Deus. Tudo que o povo fazia no Antigo Testamento, que são as sombras da realidade que é Cristo, estava fundamentado em fazer algo para reconhecer aquilo que Deus tinha feito, ou fazer algo para apagar algo que o homem tinha feito de errado. Era nisso que se fundamentava a adoração no Antigo Testamento. Vamos ler o capítulo 10 de Hebreus. Diz assim: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros. Gente, qual eram os bens vindouros? De quem que ele estava falando? Diga, de Cristo. Então ele está dizendo, a lei é apenas uma sombra de Cristo. Não a imagem real das coisas. Nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam-se de Deus com os mesmos sacrifícios que no ano após ano, continuamente eles oferecem. Olha só o que ele diz: nunca conseguem aperfeiçoar. Todos os anos eles subiam para sacrificar. Eles iam cantar parabéns, como nós já ouvimos aqui, para o pecado que eles tinham cometido. E vamos levar um sacrifício. Mas olha só o que diz aqui: nunca conseguem aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus. Verso 2: se isso fosse possível, será que o sacrifício não teriam deixado de ser oferecido? Porque os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas. Teriam sido purificados uma vez por todas. Não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes removam pecados. Gente, o sangue dos touros e dos bodes não removiam pecados.
Está aqui na Bíblia ou não? Eu estou inventando isso? Então para que servia o sacrifício que eles faziam em adoração? Vamos lá. Verso 4. Não, verso 5. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocausto e ofertas pelo pecado. Escute, não era a adoração, mas era por quê? Então eu disse: eis que estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Verso 8. Depois de dizer: como acima, sacrifício, ofertas e holocaustos pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Olha o verso 9. Num segundo momento acrescentou: eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remova o primeiro para estabelecer o segundo. Do que a Bíblia estava dizendo? Primeiro e segundo, gente. Deixa eu te explicar uma coisa rápida aqui. Quantos se lembram que Jesus chega no templo e ele vira a mesa? Se lembram disso? Por quê? Tem gente que fala: não, porque estava tendo comércio no templo. Não é simplesmente isso. Isso já acontecia há muito tempo atrás. Primeiro, sabe o que acontecia ali? As pessoas chegavam até o templo e traziam um animal para o sacrifício que eles tinham cometido. E eles chegavam até Anás e Caifás, que eram sacerdotes da época, e diziam: ó, eu trouxe tal sacrifício porque eu cometi tal pecado. Sabe o que eles falavam? Não vai dar. Você vai ter que comprar aquela ovelhinha nossa ali, porque o seu animal ele não serve como sacrifício. Aí o que eles faziam? Vendiam a ovelhinha e seguravam o cabrito que eles tinham trazido para sacrifício. Ok? Aí chegava outra pessoa, eles diziam: não, o seu sacrifício não serve, você vai ter que comprar aquele cabrito. Você está entendendo? Eles estavam usando do templo para trazer benefício pessoal. Eles estavam mentindo e enganando o povo. E é por isso que João Batista decide abrir a igreja dele no deserto. Porque ele falou: não vou fazer parte dessa igreja mentirosa. Mas o que eles faziam era isso. E eles estavam num lugar que nem eram deles e nem era permitido. É porque eles tinham um nível parentesco. Sabe aqueles esqueminha? Não tinha como ter dois sumos sacerdotes no mesmo período. O que Cristo estava falando: essa igreja está corrompida, eu vou virar a mesa. Mas é dessa igreja que o texto está dizendo. Uma igreja que estava fundamentada em sacrifícios. O que Jesus estava querendo dizer: um novo tempo está nascendo. E ele diz: eu vou derrubar, e em 3 dias eu reconstruirei. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou derrubar uma igreja que está fundamentada no que é natural, no sacrifício, aonde eu vou se tornar o fundamento dela, e as portas do inferno não prevalecerão. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: essa igreja vai morrer, e quando eu ressurgir, o véu vai se rasgar, e não vai ser necessário ninguém, porque você vai ter livre acesso. Você não vai precisar mais de um animalzinho. Sabe por quê? Porque ele se tornou o sacrifício perfeito. Pastor, por que nós não fazemos mais sacrifício? Sabe por quê? Eu já saí de lá, mas vamos lá. Sabe por quê? Quando Adão pecou, isso se tornou um escândalo no mundo do espírito. E consecutivamente o homem vem sacrificando, tentando adorar a Deus.
para superar esse escândalo, mas ele não conseguiu. E um dia Deus olhou e disse: eu vou fazer algo que ninguém é capaz de fazer. O que eu vou fazer vai trazer um escândalo que ninguém vai conseguir superar, e isso vai ser suficiente. E Cristo na cruz do Calvário, quando Ele morre, Ele se torna o que seria um animal de substituição. Cristo foi. Só que Ele não tinha pecado. Isso significa que o escândalo que Ele trouxe foi maior do que o meu e o seu pecado. E com isso, consecutivamente, Ele nos trouxe uma nova identidade que não era mais baseada em Adão, mas sim partindo de Cristo. E partindo dele, eu e você nos tornamos filhos de Deus. E baseado nesse ato, nós recebemos autoridade sobre todas as coisas. E Marcos capítulo 16, verso 17 diz: em seu nome nós expulsaríamos demônio, nós pisaríamos na cabeça da serpente, nós tomaríamos líquido mortífero e não morreria. Sabe por quê? Não tem como matar a vida. Sabe por que Cristo não foi morto? Porque Ele é a vida. Pastor, o que isso tem a ver com adoração? Preste bem atenção que eu quero que você entenda. A adoração não está ligada a nada o que acontece. Pastor, seja mais claro, eu vou ser. Pastor, hoje eu estou bem, sabe? As coisas estão tudo certinho, eu vou cantar para Deus. Eu vou, durante o dia, buscar a Deus. Escute, isso não é adoração, isso é sacrifício. Como assim? Adoração é quando você entende que você não precisa de nenhum motivo à sua volta, porque Cristo já é o motivo para todas as coisas. Sabe qual é o maior engano da igreja, Alex? Achar que consegue cantar uma música para convencer a Deus. Não, eu vou cantar uma música aqui para adorar a Deus, aí Ele vai olhar para mim. Escute, adoração não é isso. Preste bem atenção. A adoração na nova aliança não consiste em entregar algo para convencer a Deus, não. Você decide fazer algo para reconhecer de fato quem Ele é. Quando se lembram da mulher de Lucas capítulo 7, que chegou aos pés de Jesus e derramou o seu perfume, não é isso? A adoração, o que ela fez foi consequência do reconhecimento. Pastor, o que é adoração? É você reconhecer quem Cristo de fato é. O que Ele fez por mim e por você. Qual é a condição que Ele nos deu. Se nós partimos disso, todos os dias nós teremos motivos para nos levantar e dizer: hoje o dia vai ser sobrenatural, porque eu vim de lá e eu quero manifestar o que vem de lá. Não importa o que aconteça, a minha e a sua vida tem que expressar Cristo. Cristo precisa ser o centro, o motivo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Pastor, e o pecado? O pecado não cabe nesse ambiente. Vamos continuar lendo, vai gente, verso 8. Depois de dizer: como acima, sacrifícios, ofertas e holocaustos, e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles se agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou: eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados. Se você estiver nele, se nós estivermos nele, nós estamos santificados. Mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Escute, uma vez por todas. Eles tinham que ir todo ano oferecer sacrifício pelo pecado, não é isso? Aqui ele está dizendo: o que foi feito, está feito. E foi bem feito, não precisa ser refeito. Verso 11: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia,
para exercer o exercício sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Desci, fiz o que tinha que fazer, agora eu vou voltar para o meu lugar e descansar, porque está feito. Verso 13: aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O que Jesus fez, nos santificou. Verso 15: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. Acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Escute, Cristo é o sacrifício perfeito. E quando eu entendo isso, a minha vida de adoração está fundamentada em Cristo. O que isso quer dizer? O motivo pelo qual eu vivo, tudo que eu faço, está fundamentado nele. Não importa se os dias estão bons ou maus, eu continuo tendo motivo para adorar e reconhecer quem Ele é, porque Ele é imutável. A bolsa de valores ela pode mudar, mas Deus não muda. A minha e a sua alma pode ficar volátil, mas Deus não muda. Então Ele continua sendo constantemente o motivo da adoração. Não é o que está à minha volta, não é o momento que eu estou vivendo. Até porque se eu entender quem de fato eu sou em Cristo, eu vou entender que seja qual for a circunstância, eu tenho domínio sobre ela. Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele te trouxe autoridade novamente. E aí eu e você nos tornamos literalmente representantes de Cristo. Verso 18: ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Se Ele já perdoou, não tem mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Pastor, o que o senhor quer dizer? Deixa eu te falar uma coisa. Entenda isso de uma vez por todas. Lucas 7 diz de uma mulher que chegou e se prostrou aos pés dele e o adorou. Tudo que eu e você precisamos é nos encontrar com Ele, olhar nos olhos dele e permitir com que o olhar dele entre dentro de nós. Quando você conseguir reconhecer quem Ele é, você vai permitir que o que está na sua mão seja quebrado. Você vai permitir ser quebrado por Ele. E quando quebrar essa casca aqui, vai fluir a vida que está dentro de você. Quando você se encontra com Ele, você permite com que Ele se torne o motivo da sua adoração. Tudo que você tiver nas mãos, você dá. Pastor, isso quer dizer que aqui foi anulado a oferta? Não. Foi anulado o dízimo? Também não. Mudou o motivo. Eu não trago mais uma oferta para querer recobrar algo que eu tinha perdido, não. Eu trago uma oferta para reconhecer quem eu sou em Cristo. Eu trago um dízimo, eu trago uma primícia para reconhecer aquilo que Ele já fez. Eu não venho aqui fazer uma troca ou barganha, porque isso não é adoração. Porque eu não preciso mais disso. Esse texto diz que não tem mais sacrifício. Pastor, então eu não caminho mais? Não. Você decidiu entregar sua vida para Ele. Romanos 12 diz que o culto racional é quando nós entregamos o quê? Nosso corpo, a sua vida. Escute, não ache que o que você dá para Deus ou o que você dá para alguém tem poder de apagar os seus pecados. Esse é um engano
que as pessoas que têm um pouquinho mais de dinheiro vivem. Faz um monte de coisa errada e agora vão fazer obra de caridade para ir para o céu. A Bíblia diz no livro de Tiago que o céu não é conquistado por obras. O que você faz de bom não apaga tudo que você fez de errado. Mas reconhecer quem é bom tem o poder de apagar o seu passado. Reconhecer quem de fato pagou a sua dívida tem o poder de apagar o seu passado. Então é importante que nós entendamos que no Novo Testamento, de fato, começou a fluir a adoração na sua origem, como deveria ser, reconhecendo quem Ele é. Porque agora é importante que eu entenda que para mim adorar a Ele, eu tenho que reconhecer quem Ele é. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Escute, não é um sacrifício que é o caminho para o céu, é Jesus. O caminho é Jesus. Se Cristo for o centro da minha e da sua vida, ali se inicia a adoração. A adoração tem que estar fundamentada naquilo que Cristo fez e em quem você se tornou através daquilo que Ele fez. Preste bem atenção. Você não é escravo do pecado, porque Cristo te santificou. Cristo te santificou. E partindo dele, nós adoramos a Ele. Verso 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Cristo na cruz do Calvário abriu um novo caminho para mim e para você. Verso 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximo-me-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com a água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos-nos de nos congregar como é de costume. Pelo contrário, façamos a admoestação, ainda mais agora que você vê que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo, o fogo vingador prestes a consumir os adversários. O que ele está dizendo é o seguinte: se Cristo, o que Ele fez, não for suficiente para pagar o meu e o seu pecado, não tem mais nada para ser feito. Porque isso de fato foi. O que esse texto está dizendo, o que esses últimos versículos estão dizendo, se você não acredita que o que Cristo fez muda a sua condição, não tem mais nada a ser feito. É importante que eu e você entendamos que aquilo que Cristo fez foi suficiente. Suficiente. O livro de Coríntios diz acerca do primeiro e do último Adão. A Bíblia diz que através do primeiro Adão o pecado veio ao mundo, e através do último Adão a salvação e acima de tudo uma nova condição foi trazida através do último Adão. Pastor, por que o último Adão? Por que não o segundo? Porque não haverá o terceiro. É o último porque está dizendo: está feito, o que precisava ser feito, foi feito. E para nós encerrarmos, quando Cristo morre na cruz do Calvário, o homem recebe de volta a condição que ele perdeu lá no Éden. Amém? Que condição? De dominar sobre todas as coisas. Porque através de Cristo nós recebemos a imagem e semelhança. E ainda ele diz mais no livro de Colossenses que você é peregrino aqui.
Diga para a pessoa do seu lado assim, diga, você está de passagem, mas você veio fazer alguma coisa. Quando Adão e Eva tirou os olhos daquilo que Deus tinha dito para eles, eles começaram a olhar para o fruto e desejar. Quando eu e você tiramos os olhos de Cristo, nós começamos a olhar para outras coisas e desejar. O que eu quero que você entenda é que Deus nunca quis uma vida de sacrifício, porque o Evangelho, o reino de Deus não é fundamentado em sacrifício. Pastor, como assim não? Jesus foi lá e se entregou por mim e por você. Escute, o ato foi consequência de algo. Como assim? Tudo que Ele fez por mim e por você foi por amor. O que Cristo fez por mim e por você foi por amor. Tudo aquilo que Ele passou foi para que houvesse um escândalo do mais alto nível no mundo do Espírito. Algo que ninguém superasse. O Filho de Deus, o Deus se entregando para aqueles que eram pecadores. Aquele que não era pecador assumindo o pecado de todos. Ninguém consegue ter uma atitude que traga maior escândalo no mundo do Espírito. Então por isso é importante que eu reconheça aquilo que Ele fez. Porque quando eu reconheço, aí eu começo a me tornar um escândalo no mundo do Espírito. A minha atitude fundamentada, a minha vida de adoração fundamentada em Cristo, traz um escândalo no mundo do Espírito. Sabe por quê? Isso significa que quando nós começamos a agir a partir daquilo que Cristo fez, é que nós entendemos de fato o que Ele fez e começamos a entender quem nós somos. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Pastor, e como que eu faço então para adorar no Novo Testamento? Na Nova Aliança? Comece a viver, a se mover por Cristo. Pastor, e se eu pecar? Simplesmente reconheça, peça perdão a Ele. E Ele é quem te purifica. Pastor, e sacrifício você não precisa mais fazer, porque o sacrifício que Ele fez ninguém pode superar. Então não existe nada que eu ou você façamos que soe mais alto do que aquilo que Ele fez. Por isso precisamos reconhecer quem Ele é. A igreja precisa entender, nós precisamos como igreja entender que Cristo tem que ser o nosso fundamento. Dias maus virão, sim. Circunstâncias virão, sim. E a Bíblia não nos exime disso. Ela não diz que nós não vamos viver. Ela diz, no mundo tereis aflições. Não é isso que ela diz? Porém esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Escute, a condição que você tem de vencedor está em Cristo. Quando você está nele, você vive como um vencedor. Pastor, existem circunstâncias que são difíceis. Pessoas me traem, pessoas me caluniam. Olha para Cristo. Como assim? Olha para Cristo. Só decida suportar o que Ele suportou. O que Ele não suportou, não queira não. Ele suportou calúnia. Sim ou não? Ele suportou traição, sim ou não? Isso impediu ele de viver o propósito? Escute, não permita com que nada impeça você de viver o propósito. Não importa o que façam para você, continue olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Continue olhando para Ele, porque quando você olha para Ele, você se encontra nele, você entende quem você é. Quando você contempla Ele, quando você reconhece Ele através da adoração, você entra num lugar onde você entrega tudo, você libera tudo. Aquela mulher de Lucas 7 reconheceu quem Jesus era, e tudo que ela tinha, ela entregou.
Quando eu e você reconhecemos quem Ele é, nós nos esvaziamos de nós mesmos e dizemos: não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero viver uma vida para adorar e reconhecer quem Cristo é. Pastor, e a minha opinião? Que opinião? Pastor, e a minha vida? Que vida? A Bíblia diz que Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Escute, eu e você fomos chamados para adorar Ele constantemente. Como? Reconhecendo Ele em tudo, se movendo por Ele. Que Cristo seja o motivo da nossa vida, que Cristo seja o sentido da minha e da sua vida. Pastor, mas não precisa mais fazer algumas coisas, então eu não preciso vir para o culto. O texto diz que nós devíamos congregar, não é isso que diz? Faz parte. Mas pastor, tem coisa para mim que é um sacrifício. Às vezes eu tenho gasto para vir para cá, às vezes eu tenho gasto para fazer visita, para fazer um discipulado. Gente, essa semana nós fizemos discipulado segunda, terça, quinta, sexta, quarta teve culto. Ontem nós estávamos aqui, hoje nós estamos aqui de novo. E às vezes eu olho e eu falo: Deus, eu queria ter mais tempo. Pastor, por quê? Porque eu amo fazer o que eu fui chamado para fazer. Pastor, o que isso tem a ver? Escute, quando o amor é o sentido de todas as coisas e Cristo é a representação desse amor, você não avalia o sacrifício que você tem que fazer, você não avalia os gastos. Sabe por quê? Quem ama não contabiliza sacrifício. Quem ama não contabiliza sacrifício. Decida olhar para Jesus, se apaixonar por Ele, porque você vai entender, você vai ter um sentido para se mover. Quando eu e você conseguimos olhar para Ele, tudo começa a fazer sentido. Mas é penoso, é sacrificial, não. E é disso que Cristo estava falando. Se eu e você conseguimos olhar para Ele e encontrarmos nos olhos dele o amor que Ele tem por nós, você vai entender que o sacrifício ele é anulado, porque o amor supera isso. Quem ama não contabiliza sacrifício. Decida amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e com todo o seu coração. Se coloque de pé, vamos orar. Você quiser, se quiser ficar sentado aí meditando, fica à vontade. Quando Cristo assume o centro da minha e da sua vida, tudo que está à volta começa a se organizar, começa a fazer sentido. Por isso que Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque se Cristo for o centro da sua vida, se Ele for o motivo da sua canção, se Ele for o motivo da sua adoração, não existe nada que possa te parar. Não existe nada que possa te resistir. Porque vai ter perseguição e nós vamos nos manter olhando para Ele, e Ele vai ser o nosso motivo. Vai ter circunstância, vai, mas você vai olhar para Ele e dizer: o Senhor é o motivo pelo qual eu continuo lutando e guerreando, e em Ti eu sou mais que vencedor. Cristo precisa ser o motivo da igreja. Ele precisa estar no centro da minha e da sua vida. Vou dar um exemplo mais uma vez. Continue com os olhos fechados. Se você for pegar seu filho e for fazer cálculos de quanto você gasta, de todo o processo dele na escola, até chegar à faculdade ou até terminar a faculdade, você vai se deparar com números assustadores. O tanto que você tem que gastar. Só que eu tenho certeza que os pais e as mães que estão aqui gastam dinheiro com isso e nem notam. Sabe por quê? O amor que você tem pelo seu filho supera o que você gasta com ele. Porque quem ama não contabiliza sacrifício. Onde há sacrifício falta amor.
Pastor, vir para o culto e cantar uma canção é um sacrifício, é porque falta amor. Porque se nós reconhecemos quem Ele é, como aquela mulher reconheceu, a gente coloca tudo diante dele e diz: é tudo seu. Porque diante de ti tudo perde o valor. Tudo perde o valor. Porque Ele se torna a pérola de maior valor. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus baseado em tudo que Ele te falou nessa noite. A sua força não está em você. O domínio de Adão não estava nele, estava na semelhança que ele expressava de Cristo. O domínio que ele tinha estava na semelhança que ele expressava de Deus. Hoje a sua autoridade, o que você vai exercer como propósito, está fundamentado em Cristo. Reconheça Ele, conheça Ele, que você vai entender o porquê está aqui. Se você reconhecer Ele, você vai entender o porquê cantar, o porquê orar, o porquê buscar, o porquê se mover. Feche seus olhos e fale com Deus. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Feche os seus olhos e deixa Deus falar com você. Escute a voz dele. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Pras coisas desse mundo, faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Diga! E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez.
de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Quando você adora Ele, reconhece quem Ele é. Quando você consegue olhar nos olhos dele, Ele olha para você e você consegue encontrar a sua identidade nele, e você consegue descobrir quem de fato você é. Porque quando você olha e reconhece quem Ele é, você descobre quem você é nele. Quando Ele fala com Pedro, Ele diz: você é rocha, mas sobre esta pedra, Ele diz, sobre mim você vai edificar a igreja, que as portas do inferno não prevalecerão. Sabe o que significa? Quando você adora Ele, reconhece quem Ele é, você entende quem você é. E quando você reconhece quem você é, não existe ambiente, não existe circunstância que possa te parar, porque a vida, a luz que está dentro de você é maior do que qualquer trevas. Aonde você chega, a vida chega. Quando você olha para Ele, reconhece quem Ele é. Essa vida que está nele se manifesta em você. E aí os céus vêm para a terra. E que seja feita a sua vontade, e que seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Porque Ele disse: eu não vou enviar mais anjos, mas meus filhos vão manifestar a minha vontade na terra. Escute, não importa o lugar que você esteja, o que importa é para onde você está olhando. Para onde você está olhando é o que faz a diferença. Daniel estava na Babilônia, Robson, mas todos os dias ele se prostrava, e sentindo a Jerusalém, ele adorava. Não importa o lugar aonde você está, mas sim para onde você está orando. Ele dizia: eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Por isso eu reconheço o meu Criador, o meu sustento. Não importa onde você está, qual a circunstância que você está. Talvez você esteja na cova, talvez te jogaram na cova. Você esteja num quadro de depressão, por traição, por rejeição. Eu declaro: sai daí agora em nome de Jesus. Sai daí agora. Essa não é a sua origem. Sabe por quê os leões não comeram Daniel? Porque leão gosta de carne. Leão gosta de carne. Como não tinha carne, só tinha o espírito, não tinha o que comer. Sabe por quê? O diabo não consegue se alimentar de nós se nós estivermos em Cristo. Porque ele gosta de carne. E se você estiver em Cristo, você vive uma vida no Espírito, e Ele não te toca. Se você crê nisso, adore a Ele.
escuta, eu gosto de uma bagunça gospel. Eu queria que você orasse com alguém. Saia do seu lugar, deixa o Espírito fluir. No meio de alguém, se você não quiser orar com alguém, se você quiser se prostrar aqui na frente, nós também oramos por quem vier aqui. Mas deixa o Espírito fluir. Pastor, por quê? Para que eu vou orar? Para que hoje a luz de Cristo seja literalmente acesa. Existem pessoas que estão no nosso meio, que se frustraram ministerialmente. Escute, Deus não te trouxe para cá à toa. Deus quer tratar as suas feridas. De você não é para fluir pus, é para fluir azeite. E o Espírito Santo hoje quer te colocar na posição correta, na posição de filho que reconhece o que Cristo fez. E você vai perceber que a vida vai tomar conta de você. O amor de Deus vai te tocar agora. E o amor dele vai lançar fora todo medo. Todo medo, todo medo. O amor de Deus lança fora todo medo. Aproximei, permaneci. Vamos. O teu olhar me consumiu. Cristo está mudando hoje a rota de alguns aqui. Eu sou. O seu plano era fazer algumas coisas. Deus está mudando a sua rota hoje. Permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu e o fogo em Vamos. meus olhos. Que Cristo possa fluir através da sua vida. Eis eu me apaixonar. Que a vida de Deus consuma o que existe de palha, feno e madeira nas nossas vidas. Que reste só Cristo. Que a vontade dele cresça e eu diminua. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu e o fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Quebra tudo, Senhor. Queimou todos os outros amores. E o fogo em teus olhos. E o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os amores. Nós somos incapazes de dar alguma coisa para Ele. Você não tem nada para dar para Ele. Então a adoração não é o que você dá, mas sim o quanto você reconhece. A adoração é reconhecer quem Ele é, o que Ele fez. E se você entende que Ele é o motivo da sua vida, você que já orou por alguém, levante as suas mãos aos céus e diga: eis-me aqui, eu quero fazer a sua vontade. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Braço de calababachada lababababaço de colobalabá. Rosso de calababachada lababababas.
Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Levante sua voz, vamos, 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 vamos. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. E eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. E o fogo em teus olhos queimou todos os outros amores. Queimou todos. E eu ainda tenho fome, e eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, e eu ainda tenho fome. Pode vir queimar. Beba de Cristo nessa noite. Beba de Cristo nessa noite. E todo aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, diz o Senhor. Se você beber dele, você não vai ter mais sede do mundo. Quem bebe da água dos céus não quer da água do pecado. Ele dá o pão e ele é a fome. Quanto mais você come dele, mais fome você tem. Sabe por quê? Quem tem fome é porque está vivo. E você come da vida e recebe mais fome para alimentar essa vida. Cristo é a vida, Ele é o sentido. Tudo que eu e você precisamos é dele, é viver dele e por ele, porque para ele são todas as coisas. Ele é o motivo. E ela sude calabababachou da lamabai. Vamos, libere essa vida que está dentro de você. Eu ainda tenho, e eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Diga, diga, diga. E eu ainda tenho fome. Tire os olhos e as expectativas de você e daquilo que você pode fazer. Olhe para Cristo. Reconheça quem Ele é. Quando Ele assume o lugar dele, todas as coisas voltam para o lugar. Feche os seus olhos. Amado Espírito, eu quero orar por cada um nessa noite. Eu declaro a vida de Deus tocando a mente e o coração de cada um que está aqui nessa noite. Eu declaro o corpo de cada um sendo tocado agora. E aonde houver a enfermidade, eu declaro, vai embora agora em nome de Jesus. Porque em Cristo nós fomos sarados.
O Senhor levou sobre si nossas dores e enfermidades. Por isso eu oro agora. Aonde você estiver câncer agora, seja no estômago, na coluna, no cérebro, eu declaro, vai embora agora em nome de Jesus Cristo. Leucemia, os seus dias acabaram. Eu declaro o sangue dessa pessoa sendo purificado agora em nome de Jesus. Eu oro a Deus por aqueles que estão em crise emocional. Existem pessoas que acabaram de quebrar financeiramente. E ele não sabe o que fazer, aonde ele estiver. Se ele estiver em casa, se ele estiver no nosso meio, eu declaro o Espírito Santo, toca a vida dele agora. Todo desejo de suicídio, pessoa que está à beira da falência agora, ou que já faliu, eu declaro agora, seja tocado pelo Espírito Santo. Espírito do suicídio, vai embora agora. Depressão, seja onde for que você estiver, na vida desse homem, dessa mulher, em nome de Jesus eu declaro, vai embora. Síndrome do pânico, vai embora agora em nome de Jesus Cristo. Crise de ansiedade, vai embora em nome de Jesus. Eu declaro que a realidade de Cristo toca a sua vida, a sua família, a sua saúde agora em nome de Jesus Cristo. Nós reconhecemos que o que Cristo fez por nós é suficiente. Quando você reconhece Ele, você entende a autoridade que você tem. Você entende o para que você nasceu. Escute, já disseram para você que você não servia para nada. Mentira. Disseram que você não ia chegar a lugar nenhum. Mentira. Não tem como. Não tem como. Porque o seu Pai te escolheu para viver grandes coisas. O melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. Se você crê nisso, aplauda o Senhor com o melhor que você tiver.